Sempre te disseram para pensar fora da caixinha, mas nunca te disseram que caixinha é essa. Fique nesse vídeo e podemos descobrir juntos qual é a caixinha primeiro que precisamos pensar fora dela. Há uma frase bem clássica, bem comum, né? Pessoas precisam ser criativas nesse mundo tão inovador, pessoas precisam ter pensamentos originais, e aí talvez a expressão que resuma isso é pense fora da caixinha. Mas ok, eu quero pensar fora da caixinha, mas que caixinha? A caixinha é a limitação que nós temos neurologicamente da percepção da realidade. Nós temos percepções alargadas ou encurtadas, míope da vida. Então, pensar fora da caixinha, eu preciso primeiro descobrir que caixinha é essa que está me limitando a pensar. E dentro da neurologia, segundo a programação neurolinguística, nós temos 3 filtros que vão desenhar essa caixinha, ou seja, a forma com que eu penso, a forma com que eu percebo as coisas. E o primeiro filtro é o filtro da generalização. Toda a realidade que vem, a tua mente generaliza. Ou seja, se você sentiu um gosto de alguma coisa, se você viu uma imagem, a tua mente codifica e traz como uma experiência para o seu aprendizado. Mas por outro lado, esse filtro, ele é um pouco prejudicial à percepção da vida, porque quando tudo você generaliza, se você passou por aquela experiência, por exemplo, se um doce da vovó foi muito bom, não significa que todos os doces serão bons, mas a tua mente generaliza, você cria essa expectativa em relação ao doce. E assim como as pessoas generalizam a realidade, dizem assim, todo político, você já sabe qual é a frase seguinte, homem não presta, toda mulher é. Isso são generalizações. E quando a gente passa por esse processo de generalização, nós enxergamos com essa crença limitada a partir daquela experiência que eu tive com algo. Ou seja, não significa que por eu ter sido assaltado por um negro ou por um japonês, todo japonês é marginal. Então esse é o primeiro filtro. Cuidado em generalizar as coisas. O segundo filtro que a mente faz, né, que o nosso processo neurológico faz, é a eliminação. E graças a Deus por esse filtro, porque imagina que nós temos 5 sentidos e eles processam simultaneamente. Graças a essa capacidade de eliminar, agora, por exemplo, você está me ouvindo e é possível que você não está percebendo o teu sapato apertado, se está fazendo barulho aí fora, se tem saliva no céu, na tua língua. Então, por quê? A tua mente elimina vários sentidos para focar naquilo que você quer. E esse filtro é uma bênção, nos dá foco, faz com que a gente elimine as coisas que são supérfluas para focar naquilo que interessa. Bacana, não é? Só que esse filtro que também compõe a caixinha, quando eu elimino um lado com uma verdade ou com uma crença, eu não consigo olhar o que tem de bom do outro lado, o qual eu me oponho. Eu só vejo a vida com essa viseira do burro da charrete. Isso acontece muito em ideologias hoje, em pensamentos políticos. Pessoas que eliminam aquilo que tem de bom no outro. Pessoas que eliminam aquilo que tem de verdade no outro. Ou seja, só o meu lado é que é o lado correto. Só a minha religião é que é a correta. Só o que o meu partido pensa que é o correto. E aí eu elimino toda a visão de cá. Isso também faz parte da caixinha. Então, o primeiro filtro eu generalizo, cuidado com isso. Segundo filtro eu elimino, é muito bom, mas eu também posso estar eliminando coisas que seria interessante fora do meu pensamento aqui da minha caixinha. E a terceira coisa muito bacana é que a mente ela distorce. Nós não trabalhamos com a realidade em si, então nós podemos criar, olhar para alguma coisa e distorcer como seria se eu fizesse isso. Nós, os sapiens, somos os únicos que podemos fazer isso, distorcer. Isso é muito bom. Mas por outro lado, na caixinha, a distorção também pode ser muito prejudicial, porque a mente ela tem uma tendência de completar as coisas. Tudo aquilo que não tem sentido, eu crio uma distorção para que aquilo faça sentido. E eu vejo muitas pessoas distorcendo a verdade. Acho que nós nunca tivemos tanta fake news na nossa vida. É tanta informação, é tanta mentira, né, distorcida. E o problema é que as pessoas pegam essa distorção e
passam essa distorção como verdade. Outro dia alguém perguntou qual é a solução das fake news. Eu falo que é trabalhar a ética e a moral do povo. Porque quando você tem ética e moral, a sua distorção passa a ser em cima de verdades e não de hipóteses. Então, pensar fora da caixa é perceber esses filtros que me limitam ou que me potencializam, tanto da generalização, da eliminação e da distorção. Então, pensar fora da caixa é fazer processos de aprendizado da generalização, eliminar aquilo que deu certo, que não deu certo, focando naquilo que você quer e distorcendo, criando ideias, inovando. E eu conheci uma dona de loja lá em Curitiba, foi muito interessante porque ao invés de ficar esperando os clientes chegarem, ela sempre criava alguma coisa. E uma das estratégias que ela usou foi o tal do dia de glamour. E ela colocava na loja uma passarela e convidava todas as clientes para experimentar os looks, e ela contratou um fotógrafo, um maquiador e um cara fera em Photoshop. As clientes vinham e eram fotografadas como modelos, e interessante que elas eram produzidas através da maquiagem, o fotógrafo pegava uns ângulos muito interessantes e elas se sentiam tão felizes ali que o resultado é que elas compravam as roupas. E essa empresária era uma pessoa que eu gostava muito, porque toda vez que eu chegava lá ela estava com uma iniciativa diferente. Então sabia generalizar, aprender com a experiência, sabia eliminar aquilo que dava certo ou não e inovar logo em seguida, e distorcia, estava sempre preocupada em criar algo diferente. Eu gosto de uma frase do Murilo Gun, ele diz assim que inovação é quando a criatividade tira a nota fiscal. Ou seja, quando a tua criatividade cria produtos que dão resultado. Pensar fora da caixinha, além de ser criativo, você precisa ser inovador. Fique aí a dica. Se você gostou desse vídeo, desse conteúdo, inscreva-se no canal. Estamos preparando um material muito interessante para te ajudar no seu dia a dia. Fique conosco, inscreva-se lá e até a próxima.